Bom, pessoal, para dar continuidade ao bloco, agora nós vamos ter a palestra sobre como prevenir lesões em bailarinas de alta performance. Ela vai ser ministrada pela graduada em fisioterapia pela Universidade Camilo Castelo Branco, bailarina e professora de balé, idealizadora do projeto Balé Online, que visa levar maior conscientização e orientação às bailarinas e professores de balé clássico, e que fez mestrado pela Faculdade de Clínicas Médicas da Unicamp. Então, uma salva de palmas para a Mari Leite. Olá, pessoal! Confesso que é mais fácil vir aqui e fazer 32 PTs do que falar com vocês, mas vamos lá! Quantos aqui já fizeram ou sonham em fazer balé? Meninos, fiquem à vontade. Ah, obrigada! Show! Então, acho que vai ser interessante. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, na verdade, a minha experiência aí como fisioterapeuta, como professora de balé e como bailarina nesse esporte e arte, né, que é uma coisa bem misturada ali e que a gente tem algumas surpresinhas aí no meio do caminho, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Bom, vamos lá. Como prevenir lesões em bailarinas de alta performance? Imagino que a primeira pergunta que surja é o que é uma bailarina de alta performance. E na maioria das vezes as pessoas acham que bailarina de alta performance é aquela bailarina profissional que ganha para dançar. Então ela está lá numa grande companhia, com toda uma estrutura, como os meninos estavam falando aqui, com fisioterapeuta, com nutricionista, enfim, com todo o embasamento de profissionais ali que vão dar suporte para essa bailarina. Porém, não é bem por aí. Nas escolas, na academia que você vê ali do lado da sua casa, tem bailarinas de alta performance buscando superar os limites dela para conseguir dançar cada vez melhor. Então você vai receber bailarinas assim no seu consultório, independente de você estar introduzido no ambiente delas. Bailarinas de alta performance são aquelas bailarinas que buscam superar os seus limites, tanto o limite articular, quanto o limite de força e limite mental. Então elas acabam participando muitas vezes de competições que têm ali uma carga psicológica muito grande e elas estão sujeitas a isso. E aí a gente vai vendo fotos de bailarinas que buscam superar os seus limites. E o que acontece, né? Nessa busca por superar os limites, elas acabam muitas vezes buscando isso por si só, pelos seus próprios conceitos ali. E aí é onde acaba dando as cacas, ok? Vocês vão ver que eu tenho uma maneira de falar muito à vontade, tá? E eu espero que esteja tudo bem, bora lá. Bom, as principais lesões que a gente encontra em bailarinas de alta performance. Preparados? Vamos lá, vai desde lesões simples como calo, bolhas, né, joanete, hálux rígido, entorse de tornozelo, fratura por estresse, bursite, neuroma, tendinite. Gente, eu só estou um pouco perdida. É para cá que eu aponto? Ah, para lá. Ah, tá. Laceração de menisco, luxações, subluxações, contusões, lesão ligamentar, artrite, lombalgia, espondilolistese e por aí vai. E aí a gente se pergunta, será mesmo que é possível prevenir tudo isso numa bailarina? As pesquisas mostram, vamos ver se elas vão mostrar, mostram, que 56% das bailarinas clássicas, elas desenvolvem em algum momento da vida delas lesão musculoesquelética. Ou seja, a gente acaba concluindo, muitas vezes olhando para as pesquisas, que balé é lesão e muitas vezes a gente se questiona por que é que as pessoas fazem. E aí eu me pergunto, será que realmente é lesão? Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, 100% menos 56%, eu tenho 44% de bailarinas que não têm lesão. Eu tenho 44% de bailarinas que estão fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. E que elas não têm lesão. Isso para mim é importante.
Isso para mim é o que eu quero saber. Então, 44% das bailarinas não apresentam lesão musculoesquelética. Será que isso foi sorte? Comecei a me questionar sobre isso. Bom, me apresentar, né? Eu sou a Mari, eu iniciei o balé lá aos 11 anos de idade. Fiz fisioterapia para tratar bailarinas lesionadas, esse era o objetivo, mas aí na faculdade de fisioterapia, imagino que vocês já tenham passado por isso, abre-se um leque muito grande de oportunidades e eu acabei me apaixonando por fisioterapia respiratória. Fui trabalhar em UTI, fiz mestrado na área de respiratória e acabei parando de dançar. E fiquei infeliz, porque toda bailarina que busca alta performance, se ela para, ela vai ficar infeliz. Todo atleta, né, que se dedica uma vida para aquilo e se para, ele acaba ficando infeliz. Essa é a verdade. E aí, em 2011, eu resolvi montar a minha escola de dança e sair da fisioterapia respiratória. Deixei a fisioterapia respiratória, montei minha escola de dança e montei um grupo de alta performance. Quando eu falo um grupo de alta performance, eu estou falando de um grupo de pessoas que estão ali se dedicando para cada vez mais superar os seus limites. Pensando nisso, eu precisava entrar desde 2011 até 2019 com cuidados preventivos de lesões, porque eu sabia que elas iriam acontecer se eu não fizesse nada. Para vocês conhecerem um pouquinho do meu grupo hoje, são 8 anos, né, que esse grupo trabalha ali junto. Elas fazem 16 horas semanais de aulas, fazem aula de balé, jazz contemporâneo, alguns treinos extras, ensaios, participam de apresentações e competições. Quando eu digo apresentação, é aquela apresentação de dança que a gente faz para pai e mãe. Então eu sei que você gosta de mim, então tá tudo bem o que eu fizer aqui em cima. Quando eu digo competição, é aquela apresentação que eu faço para um júri, e esse júri vai me julgar e vai me avaliar. Então é um estresse muito diferente. São 20 meninas de 12 a 38 anos, têm uma média de idade de 17 anos e elas apresentaram lesões importantes nesses 8 anos. De 20 meninas, uma teve tendinite de Aquiles, 2 fascite plantar, uma lombalgia e um entorse de tornozelo. Então eu tive 25 meninas lesionadas em 8 anos. Ou seja, eu tive 75% do meu grupo não lesionado em 8 anos. Como é possível, então, a gente prevenir lesão em bailarinas? Sorte? Não. Para que as pesquisas servem de verdade? As pesquisas, elas servem para nos dar embasamento para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente quer defender, né? Ou elas servem para levantar novas possibilidades. E foi nisso que eu me apeguei, quando eu peguei essa pesquisa de 56% de bailarinas lesionadas. Eu falei, não, tem 44% que não é lesionada, não sei o que elas fazem, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pensar, por que é que a lesão acontece? E descobri em outras pesquisas que elas defendem muito a ideia de fatores extrínsecos, né, que são os fatores externos, como a própria sapatilha de ponta, o piso da sala de aula e a temperatura do ambiente. Todo mundo aqui já viu uma sapatilha de ponta? Quem já viu? Ok, mas tem alguém que não viu, então eu vou pedir para a Tia Ju passar para a gente a sapatilha de ponta, vai estar passando aí para vocês pegarem, pode pegar, puxar, amassar, para vocês sentirem como ela é super confortável. Então as pesquisas mostravam que tinha alguns fatores externos que podiam ali estar realmente causando lesões para as bailarinas. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente para vocês. Como também tinha os fatores intrínsecos, que eram encurtamento muscular, hipermobilidade. Percebe que existe 2 extremos? Encurtamento muscular e hipermobilidade. Fraqueza muscular e as dietas inadequadas, que o nosso colega estava falando aqui agora há pouco também. E quando essas lesões acabam acontecendo? Quando a bailarina está com o corpo cansado, então muito treino, ela acaba ficando com um corpo não responsivo. E aí ela fica sujeita a quedas e a contusões. E também quando ela tem um corpo mal preparado.
Então ela começa o balé exige muitas repetições para a gente ir afinando o movimento, como todo esporte, precisa de treino. No balé também. E essa repetição, muitas vezes com erro na execução da biomecânica do movimento, ou seja, fazer um movimento errado. E isso provoca lesões. E aumento na adrenalina, olha que loucura, a bailarina vai se apresentar, ela está ali, véspera de entrada, do jeito que eu estou aqui agora, a adrenalina está lá em cima, você está sentindo as pernas trêmulas e você se concentra no foco errado, e aí você fica mais desatenta, e aí você acaba podendo estar sofrendo algum tipo de lesão. Tudo isso significa que o limite físico e mental da bailarina está sendo ultrapassado. Na verdade, o que a bailarina precisa entender é que ela tem que superar o limite dela, não ultrapassar o limite dela. E as bailarinas não sabem disso. Elas acham que elas precisam ir na força e na dor, vencer aquele limite articular. E não é por aí. Tem uma colega de vocês aqui que falou que fez T8S, ali atrás. Ela fez um treinamento meu online, uma semana de treinamento meu online, onde eu ensino que você tem que respeitar o seu limite de dor. E ensino ela a graduar esse limite de dor de 0 a 10 e trabalhar dentro de 7. Então, isso eu fazia muito com as minhas bailarinas. E quem é que provoca, então, esse avanço, essa tentativa de ultrapassar o limite? A própria bailarina e os professores. Então, quando a gente pensar num processo de prevenção de lesão, eu não posso esquecer que eu tenho envolvido nesse processo a bailarina, o professor e vocês. E aí a gente vai pensar, qual é o papel da fisioterapia? Diagnóstico, prevenção e tratamento, aquela palavra bonitinha chamada reabilitação, que pra gente, fisioterapeuta, significa devolver a ação, né, para o nosso paciente ou para o nosso atleta, enfim. Mas, para a bailarina não é bem isso. E você só consegue fazer a sua função se a bailarina chegar no seu consultório, só que ela não vai chegar. Poucas vão chegar no seu consultório. Porque para a bailarina, fisioterapia significa inibir a ação. Ortopedista significa vou ter que parar de dançar. Da onde eu tirei isso? Da vida real, 30 anos em sala de aula. Parece que eu sou novinha, né? Bom, qual é o primeiro princípio? Ela ignora a lesão. Ela sente uma dorzinha lá no tendão de Aquiles, ela está fazendo um passo, ela sente uma dorzinha, ela fala, nossa, pegou aqui, mas beleza. No outro dia, ela sente que essa dorzinha está durando mais tempo, tem outros passos que antes não doía, agora está começando a doer, e ela vai ignorando a lesão. Até a hora que ela percebe que é uma lesão, ela vai para casa com dor, ela fica no dia seguinte com dor, e ela percebe que aquilo é lesão. Só que ela não fala. Ela chega na sala de aula e ela não fala, não é nada, acho que foi um mau jeito. Ela não fala que aquilo está acontecendo para o professor, porque ela sabe que se ela falar para o professor vai falar, vá ao médico. E aí o professor vai fazer o quê? Vai tirar ela de coreografias. Mas ela não ganha para dançar, mas ela tem prazer em fazer isso. Entendem? E aí ela acaba tendo muitas lesões e acaba tendo que parar de dançar no final das contas. Na prática, o que é que eu fiz? Eu juntei todo o meu conhecimento de bailarina, de professora e de fisioterapia. E aí o primeiro passo que eu fui trabalhar com esse grupo realmente foi a orientação. Foi explicar para elas qual é a função da fisioterapia. E isso vocês vão ter que fazer toda vez que chegar uma bailarina até vocês. Por favor, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam explicar para elas que a fisioterapia realmente está ali para ajudá-las e não para impedir elas de dançar. Eu acredito muito que essa sim é a nossa função. E aí eu tive que quebrar tabus. Tipo, fisioterapia não resolve. Vai no médico, vai passar no fisioterapeuta. Não, fisioterapia não resolve. E aí a maneira como eu quebrava esses tabus, olha, a fisioterapia tem várias linhas de tratamento. Então pode ser que essa linha que você seguiu, realmente não deu certo. Mas existem muitas outras, vamos tentar? E a bailarina tenta.
Fisioterapia significa se ausentar das aulas. Se eu me ausento do meu treino, eu perco a minha performance. Eu estou buscando a alta performance. São coisas incompatíveis. E aí vale a pena a gente conversar com essa bailarina. Olha, realmente, você vai ter, tá tendo uma tendinite no tendão de Aquiles do pé direito. Esse pé tem que ficar em repouso, mas todo o resto do seu corpo não. Existe aula solo, né? Aula que a gente trabalha no solo, que dá pra gente trabalhar outras coisas. Então, o que você precisa orientar a sua professora quando você voltar para essas aulas é que esse pé tem 15 dias de repouso, mas todo o resto do corpo você pode fazer aula. É uma abordagem totalmente diferente. E que fisioterapia significa parar de dançar. Eu vou no fisioterapeuta. A primeira pergunta que a bailarina vai fazer para você na hora que você começar a avaliar, perguntar para ela: o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso, isso, isso. Vamos ver. Vamos, mas eu vou ter que parar de dançar? Essa vai ser a primeira pergunta dela. E você tem que estar preparado para isso. Olha, provavelmente não. É só a gente tratar. Vamos avaliar? Então, essa aproximação da bailarina é o primeiro passo de todo fisioterapeuta. Porque elas têm medo de vocês, elas têm medo de mim. Sim? E aí eu fui explicar para elas como é que funciona o corpo humano e explicar para elas o que é limite. Elas não sabem o que é limite articular. Então, a gente tem, né, na literatura qual é o limite articular de uma articulação, e não é isso que eu vou explicar para ela. O que acontece na sala de aula é que ela vê uma bailarina com a perna aqui, e a perna dela está aqui, e ela quer fazer a qualquer custo a perna dela chegar aqui. E ela vai usar a força para isso. Ela vai vencer a própria dor dela para conseguir o que a coleguinha do lado conseguiu. Então, a gente precisa explicar para ela que, olha, a sua amiga tem uma perna mais alta, tem bailarinas que têm uma amplitude articular maior, mas porque elas trabalharam para isso. Você quer trabalhar para isso? Então eu vou te ensinar o que você precisa fazer. E aí eu vou orientar essa bailarina quanto ao que é que ela realmente precisa fazer para conquistar isso. E aí eu vou explicar para ela toda a questão de limite articular, e quando eu chamo de limite articular real, é quando eu digo limite articular daquela bailarina. Sim? Tanto do limite articular, quanto o limite muscular, que é a força mesmo, e o estresse. Tem bailarinas que, perante a uma competição, ela se sente motivada, e tem bailarinas que não. Vou explicar para ela quanto ao funcionamento da articulação, dos músculos, tendões, ligamentos, e aí eu vou explicar para ela, na verdade, não como a gente aprende na faculdade, com termos técnicos, porque isso só vai afastar elas de vocês. Eu vou explicar e vou falar, olha, então você precisa fazer um treino de propriocepção para tornozelo. Ela não vai fazer, porque para ela, um treininho lá de ficar pisando aqui, pisando ali, para ela isso é muito bobo. Ela faz passos muito mais difíceis. Essa é a visão dela. Então, o que eu preciso falar para ela? Olha, por mais que esse treininho pareça bobo, esse treininho vai te ajudar tanto a recuperar a sua lesão, quanto a prevenir novas lesões e vai te ajudar a melhorar o seu equilíbrio, vai ajudar a melhorar a sua performance. Aí vocês pegam elas, porque o que elas querem é melhorar a performance. Então, eu mudo a minha maneira de falar para conseguir realmente me comunicar com a minha bailarina. E isso vai se repetir tanto nos joelhos, vou explicar a importância dos nossos joelhos, que ele é uma estrutura complexa, que eu não encontro outro joelhinho para comprar na farmácia. E tudo isso realmente de uma maneira muito simples, que ela consiga entender isso. Explicar para ela que dentro do joelho tem um ligamento cruzado, ela não vai prestar atenção nisso. Mas explicar para ela que toda vez que ela salta, ela tem que amortecer essa queda com as pernas, com a coxa e não com o quadríceps, ela vai entender. Percebem? A maneira como a gente fala. Opa! Eu sei que eu tenho só 15 minutos aqui, mas enfim. Explicar a questão do quadril. No balé a gente tem esse movimento de rotação externa, de girar as pernas para fora, e as bailarinas buscam ganhar essa rotação com os pés. Elas querem girar os pés, porque elas não entendem que a rotação vem de dentro do quadril. E eu preciso explicar isso para ela. Explicar o que é um disco vertebral. Elas fazem muito esse movimento de cambré, mas elas não entendem que o movimento certo de cambré é primeiro eu crescer para depois eu descer. Elas só querem descer e acabam comprimindo o disco vertebral. Então, são tudo coisas que vocês vão conseguir aplicar associando o conhecimento de biomecânica que vocês têm com os passos de balé. E é isso que eu faço hoje.
E aí, como é que eu vou explicar isso? Eu vou falar, gente, a gente vai ter uma aula hoje sobre biomecânica. Não, eu vou explicar na hora que ela faz isso. Na hora que eu vejo um erro desse, isso é um erro. E as pessoas às vezes acham que isso é o que o balé quer. E isso não é o que o balé quer. O balé quer a rotação externa, mas ele não quer esse pé. Sim, e aí eu vou explicar para ela, falar, olha, o seu dedão do pé, não o seu Alex, o seu dedão do pé tem que estar alinhado com o seu joelho, no centro ali da sua patela, que é esse ossinho que tem aqui, ó. Se eu forço demais, pode acontecer isso, que eu vou ter que passar. Aí eu vou explicar o mecanismo de lesão de eu estar fazendo esse movimento, vou explicar quais são os sinais clínicos que ela vai sentir na frente do joelho, e aí vou explicar para ela, olha, o ideal é que você faça esse tipo de movimento assim, porque a rotação tem que vir até aqui. Se você quer que seu pé vá mais, você precisa ganhar mais rotação externa. Então, o movimento que você vai fazer para ganhar rotação externa é esse aqui. E aí sim, você vai ganhar a atenção dela. E aí você vai explicar por que é importante ela não esconder os sinais clínicos das lesões, né? A questão do benefício de tratar e tudo mais. E como prevenir e por aí vai. Vou explicar para ela também a questão do cansaço, a importância de alimentação, de água, de sono, automassagem e alongamentos compensatórios. O que acontece? Elas fazem aula, né? A gente vai, faz aula, e depois a gente sai da aula e vai dormir. Sim? Quando não é adolescente, porque quando é adolescente não vai dormir. Eu preciso explicar para a bailarina adolescente que ela precisa dormir. E aí a gente não compensa a musculatura, né? Eu não tenho uma banheira de gelo para colocar, que nem o nosso amigo colocava o lutador lá dentro. Eu não tenho isso na minha estrutura de bailarinas ali. Então eu preciso orientar que ela faça essa compensação com o corpo dela. Então ela vai aplicar automassagem, ela vai fazer alongamentos compensatórios. No balé a gente faz 32 vezes elevês, assim, de subir na meia ponta. Depois em primeira, depois em segunda, cada uma 32 vezes. O tendãozinho fica lá gritando. Se eu não faço um alongamento para compensar isso, eu vou ter lesão. E aí eu vou trabalhar com ela o aumento, o ganho, né, desse novo limite para ela, porque se eu não fizer isso, ela vai fazer por si só. Então eu vou preparar o corpo dela, deixar o corpo dela um corpo forte, flexível, e também ajudar ali no controle mental dessa bailarina. Eu faço esse tipo de treinamento hoje com as minhas bailarinas lá dentro, mas eu estou muito mais numa função ali de professora nesse momento. E aí os trabalhos extras que eu faço para prevenir lesões nela, realmente o foco total é o corpo forte e flexível. Então, os trabalhos extras, eles têm que ser específicos, né? Não dá para eu pegar um grupo inteiro e aplicar o mesmo trabalho, porque lembra que a gente tinha 2 polos no risco de lesão, hipermobilidade e encurtamento muscular? Eu vou ter isso dentro da minha sala, então eu preciso passar alongamento para essa bailarina que tem encurtamento muscular e vou passar fortalecimento para a bailarina que tem hipermobilidade. Tudo isso numa sala de aula com 20 meninas ao mesmo tempo. Então, fulana, você vai fazer isso, Beltrana, você vai fazer isso, e por aí vai. Sim? Esse é o mundo real. Vou passar para elas alongamentos, exercícios de alongamento de uma maneira geral, porque basicamente a articulação de quadril de todas realmente precisam, são raras as que não precisam. E vou explicar também a questão de faltas. Todo o trabalho de força da bailarina ele é feito na aula. Então, numa aula de balé, elas começam fazendo aula segurando na barra, e é nessa barra que eu trabalho a força. Depois elas vão para o centro da sala, onde elas dançam. O nosso trabalho está nesse foco da barra. O nosso trabalho como fisioterapeuta está em conversar com esse professor como é que está sendo esse trabalho da barra. O que eu faço para preparar ali a mente delas, essa daqui era uma parte do grupo. Eu trabalho bastante dinâmicas de grupo, trabalho a clareza de objetivo. Olha, a gente tem uma competição hoje, depois a gente tem 2 dias de descanso e mais uma competição. Nesses 2 dias de descanso, eu preciso que vocês descansem, porque o corpo de vocês tem que estar inteiro. Essa clareza em falar com a bailarina, em explicar o porquê, faz elas descansarem, senão elas vão para a balada.
E ensinar ferramentas ali de concentração pré-palco, para que a adrenalina esteja ali, não que a adrenalina esteja no controle, mas que o foco delas esteja no controle quando a adrenalina ficar alterando. E aí a gente entra nos fatores extrínsecos. Sim, a nossa sapatilha de ponta. E o que acontece com a sapatilha de ponta? Quais são as orientações que eu passo ali para elas, né? A questão da avaliação do alinhamento do eixo. E isso aí, se você vier trabalhar com uma companhia de dança ou numa escola de dança, isso é sua função, fisioterapeuta. É avaliar se ela tem uma amplitude adequada de tornozelo para alinhar tíbia com metatarso. Se ela não tem esse movimento retinho, se o tornozelo dela fica um pouquinho mais para trás, ela não pode subir nas pontas. E o que acontece é que as escolas colocam as meninas nas pontas. E aí elas tentam subir nas pontas sem ter o alongamento adequado, fazem muito mais força do que deveriam e acabam se lesionando. Tem pesquisa de uma das principais marcas de sapatilha de ponta, que é até de fora, não é daqui, que mostra que 2 graus de diferença ali no eixo causa 18 quilos a mais de pressão no pé da bailarina. 2 graus. É um respiro. Então, imagina uma bailarina que não tem esse alinhamento. Ela vai ter lesão? A questão da indicação do modelo de ponta. Vocês viram, passou aí 2 modelos. Tudo bem que um estava velho, todo estourado, né? E um estava mais inteirinho. Dependendo do modelo de ponta, ela pode ficar mais suscetível a lesões mais básicas, vamos dizer, bolhas, joanete e tudo mais. Tudo isso, o fisioterapeuta que conhece a sapatilha, ele consegue avaliar o tipo de pé, a sapatilha e tudo mais. Como é que vocês conseguem isso? Entrando em contato com a fábrica da sapatilha de ponta. E eles vão passar tudo isso para vocês. E aí eu vou fazer a avaliação no pé dessa bailarina e falar, ó, sua ponta tem que ser a tal. Proibir pontas velhas. Sim, porque pontas velhas vai jogar o colo do pé, que é o nosso metatarso ali, muito mais para frente do eixo do que a gente precisa. E aí eu aumento a pressão nos pés dessa bailarina. Então, proíbam pontas velhas, por favor. Eu proíbo. E aí eu acabo jogando, desalinhando totalmente o pé. E as bailarinas acham lindo isso, porque é bonito. Pra gente do balé, mas pra gente fisioterapeuta isso não é bonito. Sim, então a gente precisa chegar com dedos, tá? Quando eu explico pra elas que você tá aumentando 18 quilos no peso do seu pé, de pressão ali no seu pé, aí elas entendem. E a regra, 2 aulas, essa é a regra da minha escola, tá? Pro meu grupo, 2 aulas de meia ponta para 1 aula de ponta. As bailarinas, quando começam a fazer ponta, elas só querem fazer aulas de ponta. Por quê? Elas precisam conseguir ganhar mais equilíbrio na ponta para ter uma performance melhor. Então, quanto mais eu treinar, melhor é. Não. Você precisa ganhar força, deixar um corpo forte. Isso a gente só consegue na meia ponta, que eu tenho um eixo para trabalhar. Quando eu estou na ponta, esse eixo fica muito difícil. E aí eu não consigo trabalhar força, ela vai se concentrar em outras coisas. Então, quando a gente aplica essa regrinha de 2 aulas de meia ponta na semana para 1 aula de ponta, a gente percebe que as bailarinas que obedecem, elas acabam tendo uma tendência muito menor a desenvolver lesões. Questão do ambiente, né? A climatização do ambiente, então um ambiente muito gelado, né, vai acabar expondo a musculatura à lesão. A gente não tem muito esse problema aqui no Brasil, mas lá fora eles têm, acabam tendo que usar aquecedores nas salas. E o chão adequado, né? O que a gente chama de chão adequado no balé? É um chão de madeira, mais ou menos essa estrutura, que a gente chama de piso flutuante, e embaixo ele tem essas borrachas, que são os amortecedores. E aí, quando as bailarinas saltam, elas conseguem ter um pouquinho mais de amortecimento mesmo nesse salto. Não que isso seja o grande fator que vai prevenir alguma coisa. Eu acredito muito mais na consciência corporal dela de descer do salto de maneira correta, sustentando esse movimento, do que no próprio piso, mas ele ajuda bastante. E aí, o planejamento de aula, isso é mais para professor, mas se você estiver trabalhando ali numa equipe multidisciplinar, quem sabe um dia no Brasil isso aconteça,
mas você consegue, de repente, conversar com esse professor para ver se realmente os passos que ele está dando está respeitando a faixa etária de cada aluna, o nível técnico que ela tem. Não adianta eu querer dar piruetas, vários giros para uma aluna que nem consegue ficar parada aqui. Então, eu preciso primeiro avaliar se o nível técnico que ela tem está em condições de avançar ou não. E os professores, a grande maioria, muitas vezes não respeita isso, porque eles não têm o conhecimento que a gente tem da biomecânica. São poucos os professores de balé hoje no Brasil que têm uma faculdade de dança. Alguns têm educação física, mas a grande maioria não tem formação nenhuma. Então, se você como fisioterapeuta tiver acesso a um professor de dança dentro de uma escola, alguma coisa, e conseguir essa liberdade para conversar e mostrar a biomecânica do passo, explicar o porquê disso, o porquê daquilo, com relação ao corpo humano e correlacionar com o conhecimento dele da arte em si, é um ganho maravilhoso. E também a questão da repetição. Eu, na verdade, trabalho com minhas meninas o mínimo de repetição necessária para o aprendizado. E a gente vem de uma cultura no balé muito antiga de que eu preciso muitas repetições para que a bailarina aprenda. E aí a gente acaba deixando a bailarina ali mais sujeita às lesões, porque a gente sabe que repetição acaba aumentando. E uma coisa que eu faço muito nas minhas aulas é não tocar nos meus bailarinos. Vai meio que contra o que a maioria das pessoas fazem. Por quê? Eu acredito que se eu ensinar o bailarino falando, ele vai entender a biomecânica do passo. Se eu ensinar colocando a mão nele, ele vai perder a necessidade de pensar sobre aquele passo. Então eu vou explicar para ele um plié. E aí como é que eu faço para explicar esse plié? Primeira coisa que eu faço é ensinar o passo errado. Que louca, né? Pois é. Eu vou lá e falo, vamos lá, plié. Joga o joelho lá pra frente, isso, levanta o dedinho do pé, solta o bumbum lá pra trás. Tá sentindo o seu corpo? Depois vocês façam isso no banheiro, tá? Senão vai ficar feio aqui. Mas tá sentindo o seu corpo? Percebe a musculatura que tá doendo, onde tá doendo e tal? Beleza, agora a gente vai fazer o passo certo. Faça o plié, pisa no dedinho, joga o joelho para trás e traz esse xixi para frente. Sente a pressão diferente? Sente onde está doendo? Está pegando mais internos? Aí a bailarina entende, porque ela não dança assim, olhando se ela está fazendo certo ou errado. Ela dança olhando para frente. Então, quando ela faz o plié, ela consegue perceber que realmente ela está usando a musculatura correta. Já vi sua plaquinha, estou correndo. Explicar o risco, o risco técnico e o risco físico desse plié mal feito. Então, o risco técnico é na hora que ela saltar e cair com uma perna só, ela pode desequilibrar se ela está sempre acostumada a fazer esse plié jogando o joelho para frente. E o risco físico, todas as lesões que esse joelho vai estar suscetível. E desenvolver exercícios que estimulem a consciência corporal, porque senão também não vai adiantar nada, né? E cobrar por bailarinas pensantes. Eu faço muito isso. E aí, esse era meu grupo, de 2011 até 2019, porque agora eu vendi a minha escola. Pois é, vendi a minha escola, olha que louca. Eu vendi a minha escola porque em 2017 surgiu o Balé Online. O Balé Online, na verdade, ele é uma empresa de produção de conteúdo, onde a gente tem a função ali realmente de conscientizar os movimentos, tanto para bailarinos quanto para professores. E aí eu trabalho isso com videodicas, que eu chamo, no canal do YouTube. Sim, trabalho no YouTube. E em todas as redes sociais, e principalmente com dicas que falem, que mostrem o que é errado fazer. É um trabalho realmente de conscientização. Além disso, a gente tem cursos, que são cursos pagos, para bailarinas adultas. No momento, 419 alunas, 0 lesões. Não são bailarinas de alta performance, são mães, são donas de casa ou são bailarinas de final de semana, tá? Mas elas aprendem balé em casa, sozinhas. Louco? Também acho. Mas funciona?
Tem um treinamento de abertura zerada em 8 semanas, atualmente com 550 alunos, 1% de lesão leve. O que é que eu chamo de lesão leve? Mari, senti uma fisgada, coloca gelo e me fala no dia seguinte como é que tá. Passou, tá, siga o treinamento. Isso para mim é lesão leve, ela não precisou ir ao médico para diagnosticar nada, ok? E aí a gente tem uma colega lá no fundo que fez, que zerou. E agora um treinamento novo, que é um passo específico de balé, que são as piruetas, que tem 62 alunas e 0 lesão, mas o treinamento começou faz 2 semanas, então não dá nem para a gente avaliar. Mas olha que interessante, ó. Quando eu fui falar sobre o treinamento, eu fiz um mapa da biomecânica da pirueta para elas. Eu vendi o treinamento explicando só a biomecânica da pirueta. Eu só vendi o treinamento porque eu sou fisioterapeuta. Entende? É um conhecimento que professor de balé não tem. Vocês têm algo na mão que vocês não fazem ideia do que vocês podem fazer com isso. E como você pode fazer parte de tudo isso? Você pode atender a bailarina lá na sua clínica e ela vai chegar lá lesionada, cheia de medo de você, e você já sabe como lidar com ela, já sabe o que está passando na cabecinha dela. Você pode trabalhar num grupo de dança, numa companhia, e você também pode trabalhar com pesquisa sobre o assunto. Por quê? 44% das bailarinas não desenvolvem lesões. O que é que essas bailarinas estão fazendo? A gente não tem pesquisa sobre isso. A gente tem pesquisa de quais são as lesões, quantas se lesionam. Mas o que é que quem não tem lesão faz? Adoraria saber. 56% das bailarinas desenvolvem lesões. Quantas desenvolvem lesões recorrentes? Quantas bailarinas vocês vão atender no consultório de vocês que vai voltar na semana que vem? Precisa do trabalho de prevenção, mesmo durante a reabilitação. Ela precisa entender por que ela se machucou. Se ela não entende por que ela se machucou, ela vai repetir, vai fazer de novo. E esse é o seu papel. E uma mensagem final: a dor não faz nenhum bailarino parar, mas a lesão sim. Então ele para e ele morre por dentro. Você pode salvá-lo se souber se aproximar, respeitá-lo e ensiná-lo a respeitar o próprio corpo. Isso é prevenir lesões. Isso é fisioterapia. Obrigada. Passei muito. Bom, gente, agora nós vamos fazer as perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar? Oi, Mari. Oi. Por favor. Então, eu tenho uma dúvida assim. A maioria das escolas, como você falou, não tem professores formados em nada que ensine eles biomecânica. E isso acaba gerando mais lesões. Na minha escola não tinha professor que sabia, lesionei. E eu queria saber, que eu sou meio leiga nessa parte, se tem alguma associação, se tem alguma coisa que faça com que os professores tenham alguma formação. Fisioterapia, educação física, graduação em dança, porque é muito importante. Assim, na verdade, a própria graduação em dança, a maioria das faculdades, elas são mais focadas no lado artístico do negócio. Por isso que, nesse sentido, o balé é uma droga, porque mistura um negócio de arte, que é tudo muito lúdico, com um negócio que é um esporte, que é um preparo, é um corpo físico, né? Um corpo humano ali. Então, as faculdades acabam puxando um pouco mais para o lado artístico, história da dança, liberdade de expressão, blá, 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 e esquece que a gente está trabalhando com o corpo humano. E, infelizmente, não existe nenhum sindicato, nenhuma lei, nenhum nada proibindo as pessoas de dar aula. Esse é o grande ponto. Então, a minha pergunta é muito parecida com a dela, porque seria assim, como que a gente... Será que é possível fazer, tipo, a ciência, a evidência penetrar nas escolas? Porque a maioria dos mestres aí, professores, não tem nenhuma formação, não são educadores físicos, não são fisioterapeutas, mas aí de quem questionar a autoridade deles para dar aula, né?
E assim, por exemplo, eu li essa semana, tem uma pesquisa no Australian Ballet, que os bailarinos de lá eles não estão mais se alongando. Nossa, não estão mais alongando. O que é isso? E tem evidência assim, de que alongamento, como a gente conhece, por exemplo, ficar lá sentada na abertura por muito tempo não faz bem e até faz mal. Só que aí você chega na sua aula, a professora fala assim, todo mundo abertura na parede, fica aí 5 minutos. Você vai fazer o quê? Você vai se recusar? Você vai querer falar para a professora assim, que ela está errada? E eu acho isso muito, essa parte de... Por que nesse aspecto, tem como resolver o fato do balé ser uma droga nesses aspectos? Eu entendo, e você está numa mistura aí de queixa como bailarina e como físio, né? Como físio, você tem como dar a cara a tapa, como eu dei. O balé online ele tem 2 anos, né? Começamos lá em 2017. E quando eu entrei, imagina a gente falar que eu ia ensinar balé pela internet. Eu fui mutilada, literalmente mutilada. Então, assim, a gente tem que, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente tem que buscar um embasamento para aquilo e fazer acontecer. Então, eu tinha um grupo que não tinha lesão e eu ensino balé online da mesma maneira que eu ensino em sala de aula. Então, eu sabia que eu podia fazer aquilo. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a me escutar depois de um tempo. Depois de eu começar a apresentar biomecânica de pirueta, biomecânica de não sei o quê, o que é errado fazer, por que o corpo reage dessa maneira e tal. Então, a gente só vai conseguir espaço para falar com o professor quando a gente mostrar para ele que a gente tem um conhecimento que pode ajudá-lo. E aí, hoje, é o inverso. Hoje mesmo, recebi no meu Instagram pedidos de professores para que eu monte um curso para professor, que vai ser o próximo curso. Então, quem antes me mutilava, hoje entende que eu posso ajudar. Só que só entende isso porque eu dei a cara a tapa. E se vocês não derem a cara a tapa, o mundo não vai mudar. As coisas não vão mudar. Então, cabe você, como bailarina também, chegar com dedos. Você fala, professora, eu estava vendo um artigo, você viu isso aqui? E não fala mais nada. Você fala, o que você acha? Olha isso aqui. E deixa ela pensar. Não discute na hora. Ela precisa de um tempo, porque é uma mistura de ego muito grande. Sim? Mais dúvidas? Primeiramente, obrigado, muito boa palestra. Eu queria saber a respeito de um assunto que se estuda muito hoje, que é a frente da mulher atleta. Envolve muito a questão de distúrbio alimentar, que você falou, às vezes até a presença de outros sintomas e até alguns outros diagnósticos já fechados, de osteoporose ou até menorreia. E para você que já trabalhou bastante com essas meninas que estão nessa fase mais de adolescência, 17 a 20, até 30, você mostrou, você tem algum tipo de ferramenta para você tentar identificar essas causas enquanto elas estão na prática esportiva? Como é que é a sua abordagem? Porque muitas vezes, que nem elas abordaram, envolve uma professora, envolve a mãe, envolve muitas vezes até o desejo das mães que as filhas pratiquem. E eu já atendi alguns casos de que a paciente parece que já é criança, mas às vezes adolescente, né, e parece que já não tem mais aquele interesse em realizar aquilo por tamanha pressão, tamanha consequência que elas vêm sofrendo, como eu falei, essa frente da mulher atleta. E eu queria saber se você já teve essa experiência na sua prática e como você lida nesse sentido. Ok. Assim, na verdade, na escola em si, a gente tinha crianças desde 3 anos de idade, né? Então você vivencia muito essa questão dos pais quererem mais do que a criança. Isso é muito complicado, mas é uma questão de você ir aos poucos conversando e reeducando os pais. Mas essa questão do corpo mesmo, né, da mulher ali na alta performance, elas passam por muitas dificuldades ali que são relativamente naturais, né? Mas que a gente acaba conseguindo auxiliar de outras maneiras, não abordando diretamente. Por exemplo, teve alguns casos de bailarinas, teve 2 casos nesses 8 anos de bailarinas que perderam muito peso, né? E lidar com isso é muito complicado, porque existe uma cobrança muito grande no mundo do balé que a bailarina tem que ser magra, e isso não é verdade. Então, mudar essa mentalidade da bailarina, chamar os pais para conversar, a gente já teve que chamar pais para conversar sobre isso. E assim, eu sempre fui muito dura com o meu grupo, eu acho que está muito na mão de quem está governando. Então, teve uma época que eu coloquei balança na sala e quem perdesse peso não dançava. Então, o processo é o contrário. Tem professores que colocam, quem engordar não dança, né?
E não, na minha sala não. Quem perdesse peso não ia dançar. Então, eu acho que vem do quanto a gente pode comandar aquele grupo para realmente educá-las. Eu acho que mais nesse sentido. Não? Gente, olha, posso só fazer um agradecimento? Obrigada, não foi fácil para mim estar aqui hoje, faz pelo menos uns 10 anos que eu defendi meu mestrado, eu acho, faz uns 10 anos, foi a última vez que eu me coloquei numa situação assim, mas foi uma delícia e eu topei o desafio porque pela minha causa, que é o balé, tá, hoje. E eu sei que vocês, na vida de vocês como fisioterapeutas, vocês vão passar por vários momentos assim como eu passei hoje, de estar ali em pé, com as pernas assim, ó, tremendo, e falando o que eu vim fazer aqui. Só vai, só faz, que vale a pena. Sim? Obrigada.